Vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, vamos ler dos versículos 14 ao 27. Todos acharam? Amados, eu dou glória a Deus pela oportunidade e fico muito feliz porque quantos estiveram aqui hoje de manhã e ouviram a palavra do pastor Paulo? Muitos, né? Quem não esteve, eu exorto, rogo para que você baixe amanhã, ouça, porque quando Deus me trouxe essa palavra, eu não sabia qual era a direção. Enfim, o tema é Eu Creio, né? Hoje é o dia do Eu Creio, como o pastor falou, mas pela manhã, quando eu ouvi a mensagem, eu disse: Senhor, a mensagem que o Senhor me deu é uma continuação dessa de hoje de manhã. Então, que você, se você não ouviu ela pela manhã, que você ouça, baixe, e junto com essa continuação, que você seja edificado em nome de Jesus. Vamos ler então do versículo 14 ao 27. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando muito e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, há algumas passagens na Bíblia que nos tocam de uma maneira diferente. Isso deve ter acontecido com você também. Algumas passagens marcam você por alguma razão, várias. Essa passagem, toda vez que eu leio, ela me toca de uma maneira diferente. Eu acredito que, porque depois da paternidade, toda vez que eu vejo algum fato envolvendo crianças, principalmente se for da idade parecida com a do meu filho, isso me toca de uma forma diferente. Eu não consigo ficar indiferente, vamos dizer assim, essa situação, seja na televisão, uma notícia de alguma criancinha que morreu, foi torturada, eu levanto, troco de canal, até mesmo em filme ou numa novela. Eu não gosto muito de ver esse tipo de coisa. E eu, quando leio essa passagem, isso me toca de uma maneira diferente, porque nós vimos aqui a história de um pai desesperado, né? Nós lemos aqui um pai que já andava com seu filho buscando uma solução para o problema,
E a gente vê isso também hoje no nosso dia a dia. As pessoas com seus filhos, às vezes com alguma doença, andam para aqui, para ali, vão em tudo quanto é lugar, correm em hospitais, médicos, aonde dizem, olha, tal médico é bom, e a gente leva o filho tentando uma solução, até mesmo aqueles que hoje têm plano de saúde, porque muitas pessoas hoje já têm acesso a plano de saúde, e até para quem tem, às vezes você vai a um hospital bom com seu plano, e você espera, é uma demora tremenda para que você consiga o atendimento. Então, a gente vê isso na nossa vida secular, e problemas de saúde. Nós vimos aqui que o problema não era de saúde, e naquela época não tinham todos os recursos que temos hoje na medicina, mas nós vimos aqui que era um problema espiritual. Esse pai desesperado, ele já não sabia mais a quem recorrer, fazendo primeira menção à mensagem de manhã, talvez ele não soubesse quem é esse homem, né? Ele foi a várias pessoas, talvez a vários curandeiros, a várias mães de santo, olha, faz esse trabalho, vai lá que faz um passe, vai lá nessa pessoa assim, assado, vai nele que ele é espírita, vai nele que ele é... Enfim, o pai desesperado vai a qualquer lugar, por falta de conhecimento, sem saber exatamente a quem recorrer, e esse pai, ele está desesperado. Veja no versículo 18 que ele diz, e este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então o pai, nessa situação, e eu lendo essa passagem como pai, me toca de uma forma diferente. E quando ele vai conversar com Jesus, ele demonstra todo esse seu sentimento, todo esse seu desespero. Veja os versículos 20 ao 22. E trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja o sentimento que o pai expressa para Jesus. Se ele soubesse com quem está falando, se ele soubesse quem era aquele homem, o que ele poderia fazer, o seu poder, a sua personalidade, o pai teria falado de outra maneira, teria agido de outra maneira. E ele fala com Jesus, já tendo passado pelos discípulos, talvez até com uma insatisfação, reclamando, olha Jesus, eu estive aí com os seus discípulos, eles não conseguiram. Um pai desesperado, sem saber mais aonde ir e a quem recorrer. E ele expressa esse sentimento a Jesus. E Jesus dá uma resposta a ele no versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Veja, Jesus fala, olha, tudo é possível ao que crê. O pai, sem saber com quem estava falando, não sabia que tudo era esse, e muita gente hoje não sabe que tudo é esse, pensa que esse tudo é, eu tudo posso conseguir para o meu bel prazer, eu tudo posso conquistar, mas não é bem assim que a palavra de Deus nos diz. O que Jesus quis dizer com esse tudo? Abra lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Filipenses 4, do 11 ao 13, diz assim, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Veja o que Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu, mesmo que seu filho esteja doente, mesmo que ele não tenha dinheiro, mesmo que ele tenha algum problema de saúde, ele aprendeu a viver contente com toda a situação, porque ele conhece Jesus, ele sabe quem é essa pessoa. Continuando, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias,
já tenho experiência. Paulo passou por tudo, por muitas coisas. E em tantas delas ele já tinha experiência. Ele já sabia conviver com isso e vivia contente em todas elas. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O tudo que Jesus disse, tudo é possível ao que crê, é esse mesmo tudo. Eu tudo posso, inclusive ter meu filho doente, inclusive não ter dinheiro, inclusive passar fome. Eu tudo consigo suportar e contente, porque eu estou nele, naquele que me fortalece, que é Jesus. Então, amados, nós percebemos que crer faz a diferença. E hoje você teve a oportunidade de aderir a esse movimento da Nova Vida, de usar a camisa do Eu Creio, o dia do Eu Creio, como já foi falado hoje diversas vezes. Só para sua informação, esse dia da mentira começou no século XVI, mais ou menos, quando o rei Carlos IX da França obrigou a que todos adotassem o calendário gregoriano. E no calendário anterior, o início do ano dava-se logo assim que iniciava a primavera, mais ou menos entre o dia 25 de março até 1º de abril. E muitos resistiram a essa ordem do rei e continuaram a comemorar o início do ano, no dia 1º de abril. Então, os outros que aderiram ao movimento começaram a fazer brincadeiras com essas pessoas, enviando a eles presentes em datas que não eram comemorativas. Então começou essa história de enviar presentes e falar coisas para as pessoas que estavam ainda no outro calendário. Então disse que começou daí, isso segundo a Wikipédia. Isso é mundial, esse movimento é mundial, não é coisa simplesmente do Brasil. Mas nós não cremos na mentira, porque a mentira não procede de Deus, o pai dela é o diabo e nós somos da verdade. Então você hoje teve a oportunidade de usar essa camiseta e talvez alguém chegou até você e fez essa pergunta, mas você crê em quê? E se não fez, continue usando ela assim que você puder, no seu trabalho, na sua faculdade, para que haja o despertar de outras pessoas, para que elas te perguntem esse crer em quê. E se você crê, você tem que ter convicção naquilo que você crê, para quando você vai falar para essa pessoa daquilo que você crê, não é? Então, você teve esse privilégio e talvez alguém, se não falou hoje, algum dia vai chegar para você e vai falar. Mas você crê em quê? A primeira pergunta, quando ver a tua camisa, mas você crê em quê? Aí você vai dizer, olha, crê em Jesus. Mas, amados, há uma diferença abissal entre dizer que crê em Jesus e na resposta que as pessoas podem te dizer. Porque muitos podem te dizer, olha que legal, eu também creio em Jesus. Aí você pode se perguntar, você pode ter duas atitudes. Bom, ele crê em Jesus, amém? Eu não tenho que falar nada. Ele é como eu, para mim basta, daqui não passo. Mas o problema é que às vezes nós não estamos falando da mesma pessoa. Às vezes você diz que crê em Jesus e a pessoa diz também que crê em Jesus, mas há uma diferença entre os dois. Para ilustrar isso, existe um artigo de um homem que tinha um amigo muçulmano consagrado, e esse homem se reunia com seus amigos, muitos cristãos, e esse amigo dele, apesar de ser muçulmano, ele até era simpatizante com algumas crenças dos judeus e dos cristãos, e até gostava, ia de vez em quando à igreja, e gostava da comunhão, sentia-se bem. E num encontro, numa roda de amigos, inclusive esse, ele dando o seu testemunho, dizendo, olha, eu amo Jesus. Se eu pudesse abrir o meu coração para que vocês vissem como eu amo Jesus, eu rasgaria. E os amigos ficaram assim maravilhados. E esse autor, ele ficou incomodado com aquilo, porque ele não aceita simplesmente o fato das pessoas dizerem, olha, eu creio em Jesus também. Então ele se sentiu impelido a fazer uma pergunta, me fale desse Jesus que você crê.
E ele respondeu: ora, o Jesus que eu creio é o mesmo que você crê. Então, antes dele começar a respeito de doutrina, ele fez o seguinte paralelo com esse homem. Ele pegou um amigo em comum deles, da vizinhança. Vamos supor que eu faça isso aqui, eu conversando com um de vocês, eu falo: você lembra do pastor Paulo, lá de São Cristóvão? Aí você vai me dizer: lembro, pastor Paulo, ótimo, legal. Olha, o que eu mais me lembro do pastor Paulo é a sua careca, a sua altura, baixinho e vascaíno. Aí a pessoa vai dizer: olha, peraí, pastor Paulo não é careca, ele também não é baixinho e vascaíno. Pastor Paulo não cometeria tal heresia. Aí você continua insistindo, né? Não, mas ele é assim. Aí a pessoa vai chegar e vai dizer: olha só, nós não estamos falando da mesma pessoa. Aí ele chega para esse homem e diz: olha, então você concorda comigo que dizer ou não a respeito da mesma pessoa faz diferença? As personalidades? Ele diz: sim, faz completamente diferença. Não é o mesmo pastor Paulo? Aí ele começa: então você me fala a respeito desse tal Jesus. E ele, falando a respeito de Jesus, ele faz a seguinte pergunta ao homem. Eu vou abrir aqui o texto. Ele faz a seguinte pergunta ao homem: ele foi crucificado e morreu na cruz pelos meus pecados. O Jesus que você conhece fez o mesmo? Aí o homem diz: não, Alá o levou para o céu logo antes da crucificação. Judas é quem morreu na cruz. Aí ele continua: o Jesus que eu conheço é o próprio Deus que se tornou homem. O seu Jesus é assim? Ele negou com a cabeça e disse: não, Alá é o único Deus. Jesus foi um grande profeta, mas somente um homem. Então ele continua a fazer umas perguntas e fica evidente a diferença do Jesus que ele conhece para o que o outro professava. E você fatalmente vai se deparar com esse tipo de gente, porque nós temos outros exemplos por aí. Por exemplo, o Jesus dos Mormons, eles creem que Jesus ele é filho de Elohim, que tinha um corpo carnal e teve relações carnais com a Virgem Maria, e dessa relação nasceu Jesus. E todos os outros seres humanos, anjos e demônios, também foram criação desse Elohim. Então, em última análise, Jesus é meio-irmão de Satanás. Esse é o Jesus dos Mormons. As testemunhas de Jeová, eles também creem num outro Jesus. Eles creem que Jesus era o arcanjo Miguel, que foi encarnado na pessoa de Jesus, e logo depois, quando morreu, Deus levou de volta o arcanjo Miguel. Ele hoje voltou a ser anjo Miguel, e os seus restos mortais foram escondidos. Ou então talvez o Jesus dos católicos, que é perpetuamente pendurado na cruz, e o seu sacrifício continua na missa, através da hóstia que representa o corpo de Cristo, ou no máximo Jesus é uma criancinha que depende da sua mãe. Esse Jesus dos católicos, ele não fez o sacrifício completo. É necessário que você cumpra os sacramentos, que você pague indulgências, missas, que você vá para o purgatório. Então que Jesus é esse? Então quando você diz para a pessoa: eu creio em Jesus, você tem que mostrar que Jesus é o que você crê, porque pode haver uma diferença brutal. Essas pessoas não conhecem de fato quem é esse homem, não conhecem o verdadeiro Jesus. Aí, desse encontro, dessa oportunidade que você teve, podem aparecer 3 perguntas. A primeira é essa: mas creem que? Abra lá em primeira carta de João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Agora o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36.
Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. Diz assim: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, não como os mormons creem, um filho de um Elohim que tem um corpo carnal e coabitou com uma Virgem Maria e que nasceu Jesus. Não é esse Filho de Deus que nós cremos. Cremos que Ele é Deus. Abra lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, dos versículos 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Também no Evangelho de João, capítulo 1, João capítulo 1, do versículo 1 a 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E versículo 14... E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então nós cremos que Ele é Deus. Ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Ele era desde o princípio e se fez carne e habitou entre nós. Nós cremos que Ele é Deus, não como Jesus dos Testemunhas de Jeová, que eles dizem, alteram a Bíblia, dizendo que Ele era um Deus com letra minúscula. Esse Jesus deles que veio, era o arcanjo Miguel, encarnou, morreu, voltou a ser anjo, e os seus restos mortais foram escondidos. Nós cremos que Ele é Deus, e Ele é o nosso Salvador. Abra lá no livro de Atos, capítulo 4, dos versículos 10 a 12. Atos 4, do 10 ao 12. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o nosso Salvador. Ele realizou um trabalho completo. Ele disse, está consumado. Não como Jesus dos católicos, que é uma criancinha, que não conseguiu fazer a obra completa, que é necessário que ele seja sacrificado perpetuamente nas missas, que seja necessário indulgências, missas, purgatório, sacramentos. Não, nós cremos que Ele é o Salvador, definitivo, único e suficiente, e não é necessário mais nenhum outro sacrifício. Então, cremos em que? Em Jesus, mas o Jesus que eu conheço pode ter uma diferença enorme para o Jesus que outras pessoas conhecem. O nosso Jesus, que é o que está na Bíblia, tipificado como Deus, Ele é o nosso Salvador, é nele que nós cremos. A segunda pergunta que pode surgir é, por que você crê nele? O que Ele fez? Por que você crê nele? E aí o que você vai dizer numa situação dessa? Porque, primeiro, para você crer em alguém, é preciso que você conheça.
Certa vez, pastor Maurício deu uma ilustração dizendo que se você dirige e vai pegar carona com alguém que você não sabe se dirige bem, você fica meio preocupado, né? Você fica freando lá também. Você fica, cuidado com aqui, vai, olha, vira para lá, olha lá, aquele cara assim e tal. Então você não tem confiança porque você não conhece a pessoa. Você não sente a vontade de contar alguns segredos da tua vida porque você não sabe como é a personalidade dessa pessoa. Você não sabe se ela vai contar para alguém. Enfim, você não sabe se você pode confiar porque você não conhece. Então, nós cremos nele porque ele se revelou a nós através da sua palavra. Abra em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Jesus se revelou, e aqui diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Jesus se dá a se conhecer, para que nós o conheçamos através da sua palavra. Você conhece através da sua palavra, ouvindo a palavra. A fé vem pela pregação, pelo ouvir da pregação. Então você ouvindo, conhecendo Jesus, você aprende a confiar nele, porque ele se revela a você e ele quer se revelar. Ele tem um desejo de que você o conheça. Então, quando você o conhece, você passa a confiar nele, a crer nele, você entrega a sua vida a ele, tá? Porque você passa a conhecê-lo. E ele quer também, porque nós cremos nele, porque ele também quer a nossa amizade. Abra lá no Evangelho de João, capítulo 15. João 15, dos versículos 14 e 15. João 15, 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja que Jesus, tudo o que ele tem ouvido do Pai, ele tem dado para que você conheça. Ele quer ser seu amigo, desde que você faça o que ele manda. Ele está lá em Apocalipse 3:20, ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Então ele quer ser seu amigo, ele quer permissão para entrar na sua vida, ele quer ter comunhão com você. Então ele quer ser seu amigo e você pode crer nele. Primeiro ele se revela, depois ele quer a sua amizade, então você passa a ter essa relação de confiança. Ele se entregou por nós também. Abra lá no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 3 e 4. Gálatas 1, versículo 3 e 4. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E também no capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, ele se entregou por mim. Só uma pessoa assim que você pode confiar. Ele se entregou por você, sendo você ainda pecador, sendo você não merecedor de nada. Então, por esses motivos, você pode crer nele. Amados,
o maior milagre Deus já fez, Jesus já fez. Ainda que o pai não tivesse seu filho curado, o maior milagre Deus já fez por você, que é dar a salvação para você. Jesus, ele veio primeiro para os pecadores, buscar os pecadores ao arrependimento. Ele diz: não vim para buscar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então essa foi a obra principal de Cristo. Cura, tudo mais é secundário. Quando esse texto foi citado pela manhã, quando os homens vão e levam o paraplégico deitado na cama e descem ele pelo telhado, a primeira coisa que Jesus disse é: estão perdoados os teus pecados. Ele nem curou o homem de cara, mas ele fez o mais necessário. Estão perdoados os teus pecados, você está salvo. Depois, se viesse cura ou se não viesse, isso é secundário, mas o principal é a salvação. Como nós cantamos hoje pela manhã, o maior milagre ele já operou em mim. Então a cura, amados, Jesus cura, Jesus liberta, mas o principal é a salvação. Amém? E terceira pergunta que pode acontecer: mas você crê nele para quê? Qual a finalidade? O que você ganha com isso? Primeiro em quê? Depois por quê? E depois para quê? Abra lá em Atos, capítulo 26, dos versículos 16 a 18. Atos, capítulo 26, dos versículos 16 a 18. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Para que crer nele? Para a remissão de pecados. Aqui é a passagem que nós lemos até numa quarta-feira, quando o apóstolo Paulo dá o seu testemunho do que aconteceu com ele no caminho a Damasco, e Jesus diz para que você abra os olhos e os converta das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, para receber remissão de pecados e herança entre os que são santificados por mim. Essa é a finalidade. Para que você crê nele? Para ter remissão de pecados. E também abra lá no Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 15 ao 23. João, capítulo 17, do 15 ao 23. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, e eu neles e tu em mim,
a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, para sermos santificados e termos unidade, como Jesus disse aqui, para que sejamos um, porque Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e nós formamos um único corpo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Então, para que crer nele? Porque um dia ele vem buscar essa noiva. Então nós cremos nele para que nós tenhamos esse encontro com ele nos ares, para que nós tenhamos a unidade entre nós. É para isso que nós cremos nele, para que nós aprendamos dele, porque ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós aprendemos com ele, ele se revela a nós. Então, nós temos a oportunidade de que alguém faça para nós essa pergunta, essas 3 perguntas. Crer em quê? Crer por quê? E crer para quê? Então, depois de nós já termos visto todas essas abordagens, a gente pode voltar ao Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que nós lemos no início. Jesus fala ao pai do menino e diz: se podes, tudo é possível ao que crê. O pai, talvez naquela hora, por não conhecer esse homem, talvez ele tenha ouvido falar: olha, tem um homem assim, assim, assado, que ele faz milagres, ele faz o coxo andar, ele faz o cego ver, ele restaura, ele ressuscita. E ele talvez tenha perguntado: mas quem é esse homem? Quem é esse cara? Eu não conheço. Bom, mas eu já fui em tanto lugar, eu já tive tanta desilusão, eu vou lá para ver se ele resolve o meu problema. Ele não conhecia Jesus direito, ele não sabia quem era esse homem. E ele fala para Jesus: olha, se você pode alguma coisa, eu ouvi falar de você por aí, eu não te conheço, mas se você pode alguma coisa, resolve o meu problema, porque eu já tive muita desilusão, eu já fui a muito lugar, já fui a muito centro, já fui a espírita, já fui a gente de todo tipo, e ninguém conseguiu resolver. Aí Jesus fala para eles, expõe para ele: olha, tudo é possível ao que crê. E o pai responde e faz uma declaração decisiva no versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amados, quando a gente lê essa frase, é difícil não pensar num pai que está com seu filho com um problema espiritual. Aparecia na hora ser um ataque epilético, ele rilhava os dentes e espumava. E o pai chega para ele desesperado e fala: olha, eu não aguento mais. E vem as lágrimas do pai e diz: olha, eu creio, me ajuda na minha falta de fé, e me perdoa porque eu já fui a tanto lugar e eu não consegui solução. Me ajuda, Senhor, porque eu já não sei mais o que fazer. Aí no versículo 25, Jesus realiza um milagre que os discípulos não estavam preparados para fazer. Porque ele chega para Jesus e fala: olha, Jesus, os teus discípulos não conseguiram, eles não puderam, e eu não sei mais o que fazer. Mas os discípulos não estavam preparados. Amados, existem coisas que os discípulos não podem fazer, só Jesus pode fazer. Então não pense que determinada pessoa, nem pastor Maurício, nem pastor Paulo, nem denominação alguma, pode fazer alguma coisa pelo seu problema, porque os discípulos não podem fazer, só Jesus é quem pode. Então no versículo 25,
vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Não é provisório, como eu já ouvi casos de irmãos, não sei se a gente pode chamá-los assim, que vão em algumas igrejas aí, lotadas de pessoas com cadeira de rodas e, enfim, e acham que estão curados, saem dali dizendo, dão testemunho, eu já ouvi isso, e pessoas voltaram lá depois para reclamar, para pegar de volta a cadeira de rodas que tinham deixado lá porque elas não estavam curadas. E quando voltaram lá não tinha mais nada, não tinha cadeira de roda, não tinha muleta, não tinha nada. Foi algo passageiro, algum sentimento passageiro, mas Jesus, quando realizou o milagre, ele disse: sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Quando nós cremos, amados, nunca mais o problema volta. Jesus faz definitivamente. No versículo 26 e 27, e ele, clamando e agitando muito, saiu deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Então o pai, depois de ter feito aquela declaração, eu creio, Jesus realiza o milagre, e o seu filho depois parece como se estivesse morto, e Jesus o toma pela mão e o levanta. Então nós cremos também para sermos restaurados, porque diz a palavra que se cairdes não ficarás prostrado, porque o Senhor te segura pela mão. Então nós cremos numa restauração definitiva que só Jesus pode fazer, porque Ele te levanta pela mão. Quando você parece que está morto, que ninguém vai te dar nada, mas esse aí não tem mais jeito, esse aí já era, esse morreu. Mas Jesus, é nessa hora que Ele vai lá e te ergue, toma pela tua mão e te levanta. Então nós cremos também para isso, com essa finalidade. Amado, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, porque nós cremos nele. Nós hoje temos o privilégio de ouvir pela manhã quem é esse homem, tantas coisas como a gente ouviu falar a respeito da personalidade de Jesus. E nós temos a oportunidade de participar da ceia porque nós cremos nele. Nós temos comunhão com ele. E a ceia é para discípulos. Abra no capítulo 14 de Marcos, versículo 22 e 23. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Quem participa da ceia do Senhor são os discípulos. E o discípulo é aquele que aprende, que ouve ele se revelar, que quer seguir as doutrinas do seu mestre. Esse é o discípulo. Esse é quem pode participar da ceia do Senhor. Esse é quem pode dizer: eu creio, ainda que seja com lágrimas, rindo, não importa a maneira que você diga. Mas o verdadeiro discípulo é aquele que diz com toda a convicção: eu creio. Se você crê, depois disso tudo que nós falamos aqui, você pode dizer: eu creio. Você pode dizer isso? Eu creio. Então dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Logo após o pastor Paulo vai ministrar a ceia do Senhor. Vamos orar. Meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Senhor, hoje falou poderosamente a nós pela manhã, continua falando conosco agora à noite.
porque nós precisamos crer, ó Deus, no Jesus verdadeiro, aquele que se revela a nós, aquele que está no nosso barco dormindo, mas se ele dorme, podemos descansar, porque ele está no controle. Como foi falado pela manhã, ele dorme como homem, mas como Deus, ele dirige o barco. Então, se ele está no nosso barco, podemos descansar. É nele que queremos crer, porque ele é o nosso Salvador, porque ele nos livrou, houve remissão dos nossos pecados, definitivamente, de uma vez por todas. O nosso Jesus é aquele que não precisa de mais nenhuma outra ajuda. Não precisamos de missas, não precisamos de sacrifícios. Deus, o Senhor, fez definitivamente. E nós podemos, ó Deus, temos o privilégio de te conhecer, de querer te conhecer, e o Senhor se revela a nós. Por esses motivos, ó Deus, podemos dizer do fundo do nosso coração: eu creio. Nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Muito obrigado, Pai. Entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar. Nosso Deus é